Opa, 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 Smart Money Makers, meu Deus, passei um monte de tempo afastado daqui, né? Tava me preparando para outras coisas muito maiores que vocês nem imaginam, né? Alguns já sabem que o Rodolfo não consegue ficar calado e vai contando as coisas assim de conta-gota, né? Mas o vídeo de hoje tem aí duas situações, uma que me alegra muito e uma que igualmente me deixa muito triste, né? Duas pessoas que me contataram nesses últimos dias. Uma pessoa é muito... a gente conversa frequentemente porque ela é aluna, né? Quero dizer, uma das melhores alunas da Smart Money Makers. E aqui, uma outra pessoa que ainda não é aluno da Smart Money Makers, relatando uma situação desagradável, né? Mas que tem um potencial de ensinar muitas coisas para aqueles que ainda não sabem, né? Provavelmente os alunos da Smart Money Maker já são mestres nesse tipo de coisa, porque o Rodolfo é muito chato. Mas peraí, senão eu já vou contar logo toda a história do vídeo, né? Fica aí, depois da vinheta. Enquanto isso, você já vai... Clica no botão aí de curtir esse videozinho, né? Porque ajuda o Rodolfo. Outra, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no canal. E depois já compartilha pro seu amigo que... assiste a segunda parte para você saber o que aconteceu com essas pessoas aí nesses últimos dias, tá? Opa, tamo de volta, meu Deus, né? Sexta-feira, não foi 13, mas podia ter sido um excelente... uma excelente sexta-feira 13, né? Olha só o que aconteceu sexta-feira, né? E aí o mercado estava assim, tudo mais, tranquilinho, né? Vai meio pra lá, meio rico, meio pobre, meio pobre, meio rico, meio rico, meio pobre, mas tava dando, né? Mas tava dando alguma coisinha aí ainda, né? Vamos olhar aqui, ó. De acordo com o método Smart Money Makers, né? Onde é que a gente olha? Vamos olhar logo para essa linhazinha azul aqui, né? Beleza, azul. Eu já elimino o botãozinho vermelho, fico só com o azul. Pegar uma linhazinha aqui. Depois o que é que eu olho? Olho para a linha branca e amarela. Estão acima da azul. Vamos ver quantos pontos de distância elas estavam de distância da azul. 58 pontos. Não é bom, né? Mas também não é ruim. Mas aqui tinha uma outra situação, olha. Daqui desse ponto para cá, estava com um stopzinho teórico de 21 pontos. Excelente, né? Nós gostamos. Não gostamos mais, porque segundo o método da Smart Money Makers, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Os alunos vão entender muito bem o que eu estou falando aqui. Talvez vocês, alguns dos espectadores que estão assistindo aí o vídeo, talvez não entendam muito bem. Mais um motivo para virem para o Smart Money Makers. Aqui nós temos uma fase 4. E aí, tô só mostrando um pouquinho do que é o nosso método aqui. Fase 4, né? Um stop teórico de 21 pontos. 21 pontos. Muito pouquinho, né? Tá bem adequado, né? Legal, nada que amedronta a gente. E aqui muito bem. Ok, fasezinha 4. Tem algumas regras para operar na fasezinha 4. Ok, 35 pontos. 35 pontos, Rodolfo, é muito ou pouco? É ótimo, né? Em outros momentos a gente não queria. Só 35? Sai fora, não vou perder meu tempo para ir buscar 35 pontos. Olha, o mercado mudou de 1 ano e meio, de menos de um ano para cá, o mercado mudou muito, mas muito mesmo. É outra pessoa. Parece que você não conhece mais esse mercado, né? Pelo menos alguns ativos. E aí, o que é que aconteceu? Nós não queríamos 100 pontos. Não, 100 pontos, não perco meu tempo para fazer só 100 pontos, não quero. Esse negócio, quem faz 30 pontos é pé de chinelo, né? Era o que a gente falava. Mas aí, a gente mordeu a língua e disse o seguinte: 35, me dê, pai. Me dê logo, porque 35 tá sendo ótimo. O mercado perdeu algumas características. Aliás, perdeu não, ele mudou. Simplesmente mudou. E a certeza que nós temos é que ele vai continuar mudando em breve novamente, né? Então não adianta a gente ficar nervoso, porque
não adianta. Se adapta ao momento, né? Isso é a função do operador no mercado financeiro, se adaptar a todo momento. 35 pontos, ótimo. O que você precisa fazer para ficar rico são... Galera da Smart Money Maker sabe muito isso, e eu vou começar a gravar uma série nova chamado... Não sei como é que vai chamar, mas vai ter o número 20 lá, porque o número 20 é um número mágico pra gente, é um número libertador, né? E aqui eu digo o seguinte, 20 pontos é o que você precisa para ficar rico. Mas como assim, Rodolfo? Foi picado pelo mosquito da internet? Eu mostro para vocês, eu vou mostrar nessas séries com 20 pontos por dia, é possível você transformar 500 libras em 25 mil libras. Mas vai pro conteúdo, Rodolfo, logo, porque você tá enrolando aí, bom, 35 pontos, então você já tinha batido a meta do dia, né? Ah, mas não podia ir mais, Rodolfo? É, fase 4, né? Fase 4 acaba aqui. Aí depois não deu mais nada aí não, Rodolfo? Deu outras coisas aqui, ó. Deu mais uma fasezinha 5 aqui, ó. Vamos ver aqui quanto seria o stop teórico aqui, ó. Stop teórico atrás de duas linhas. Vamos colocar aqui, ó. Stop teórico, 30 pontos. Deu mais outra operação aí, Rodolfo? Deu, calma aí, bora ver. Bora ver outra operação aqui, ó. Teste do topo, testou o topo aqui, bateu na linha laranja, não foi, vai, vamos pegar aqui só o padrãozinho, 20 pontos, vai. Só 20 pontos aqui, pegamos o padrão, 20 pontos. Quantos minutos, Rodolfo? 30 minutos. Você fez a sua meta do dia, 20 pontos com mais 30 pontos daqui, arredondando 50 pontos, você fez a meta de 2 dias em 2 operações, das 11h30 da manhã de Londres até às 3 horas da tarde de Londres. Bom, essa aqui não faríamos, né? Esquece essa operação aqui, porque isso aqui foi a abertura do mercado, né? É o que eu mais critico. Tem muita gente aí que gosta de operar a abertura do mercado, né? Gosta de perder dinheiro, porque ganhar mesmo é possível? É. E a probabilidade? Baixíssima. Então, a gente trabalha com probabilidade, não com possibilidade, né? Mas muito bem, tava aqui tudo bonitinho, certinho, aí aconteceu aqui uma catástrofe. Meu Deus, acabou o mundo. Os alienígenas invadiram o planeta Terra, ou sei lá o que é que aconteceu, ladeira abaixo. Meu Deus, derrubaram a internet mundial. O que que aconteceu, Rodolfo? Não aconteceu nada de diferente. Graças a Deus, né? Só aconteceu as coisas que são normais acontecer. E isso não amedronta a gente, né? Porque nós temos ferramentas para nos proteger de situações como essa. E aí eu recebi uma mensagem, isso aqui foi na sexta-feira. Sexta-feira o Rodolfo estava cuidando de outras coisas, e sabia que sexta-feira não seria um dia... vamos olhar aqui, o que tinha na sexta-feira, né? Segunda-feira, dia 13, vamos olhar aqui, que no dia sexta-feira 10, né? O que é que nós tínhamos aqui nas notícias? Bora olhar. PPI do Japão não é significativo para gente. Brasil, PPI do Brasil, menos ainda, né? O Japão está na segunda posição entre as maiores bolsas do mundo, né? Segunda, terceira posição, tá ali todo mundo embolado, né? Acho que é a terceira posição, se eu não me engano, o Japão está. Não é relevante, imagina o Brasil que está na 20ª, 21ª, 23ª posição das maiores bolsas do mundo. Meu Deus, aí é que a gente esquece isso aí. Vamos lá. E aí, sexta-feira, 2h45 da tarde. A desgraça já estava anunciada, né? Só não viu quem não quis. Goolsby Speech. Olha, eu não tenho medo de resultados financeiros, eu não tenho medo de eventos econômicos, né? Divulgação de dados econômicos, divulgação de resultados financeiros das empresas. Eu não enfrento porque não compensa. É uma briga que a gente não enfrenta porque não compensa. Mas tem um tipo de evento econômico que esse aí dá medo, que é o tal do speech. O que é o speech? O speech é discurso.
Amigão, amigona, quando você vê resultado financeiro, resultados econômicos, são resultados numéricos. Apesar de muitas vezes o resultado positivo reverter movimento negativo, porque nós não sabemos o que realmente estava por trás da interpretação daqueles números, eles são menos, vamos dizer assim, eles são mais previsíveis. Agora, speech é o seguinte, discurso é o seguinte, o que vai sair do coração do cidadão, o que vai sair da cabeça do cidadão e o que vai sair da boca do cidadão que está fazendo o speech, aí é algo que é imprevisível. E não mais, e não só isso, né? O que sai, tudo bem. Às vezes o cara até fala alguma coisa na boa intenção. Mas aí o outro que escuta interpreta de uma forma completamente diferente. E aí esses speeches têm um potencial devastador. Olha, não é porque eu não gosto do Brasil e bababá do meu país, não. Tô falando do meu país, não. Tô falando da Bolsa Brasileira, né? Do meu país eu adoro. Mas da Bolsa Brasileira, por que o Rodolfo não gosta? Porque ela passa a noite toda fechada e o povo passa a noite toda falando. O que acontece no outro dia? No outro dia, você está refém da noite toda do que o povo falou a noite toda. Então, não mexe com isso. Não mexe com isso. Não mexe com essa galera lá, não. E mexe aqui em mercados que você tem o potencial de reagir a qualquer momento. Que é o caso do mercado americano. Você reage a qualquer momento. O mercado, pelo menos o mercado de índices, fica aberto 23 horas por dia. Então, se alguém fala qualquer coisa, você tem o potencial, você tem a possibilidade de sair imediatamente da sua operação, de ser estopado e tudo bem. E aí, speech 2h45, ó. 2h45, começou a falar, 2h45 foi aqui. O mercado já começou a mudar de direção, né? E aqui já apareceu o quê? Uma divergência, né? Os alunos aí da Smart Money Maker já estão bem escolarizados em relação a isso. Divergência, o que a gente faz? A gente bota o pé... A gente não, a gente é muita gente, né? Eu coloco o pé em cima da mesa, né? Porque colocando o pé em cima da mesa, não tem como botar a mão também, né? Os alunos... Meus alunos já sabem dessas palhaçadas aí que eu falo para eles, né? E aí, divergência já começou a alertar pra gente aqui, acender a luz. O homem ia falar... Começou a aparecer divergência. Aqui a gente aplica algumas das leis fundamentais do mercado, né? Um teste sempre deve ser testado, tal qual o fundo sempre deve ser testado. E aqui nesse momento já começou a ver o teste do topo. Meu Deus, mas também estava tendo teste do fundo. Meu Deus, divergência. Divergência, o que a gente faz? Aperta o stop. Aperta o stop porque só vai compensar operar quando romper. Aí, uma aluna me mandou aqui uma mensagem que eu quero ler para vocês. Vou deixar aqui na tela, né? E ela pediu, Rodolfo, grava aí um vídeo tal, explicando aí o que aconteceu na sexta, não sei o quê. Bom, bora aqui. Vamos lá. Sou uma prova viva, né? Tô lendo, deve estar aparecendo aí na tela para vocês. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô lendo no WhatsApp aqui, né? Ela me pediu, Rodolfo, você pode gravar um vídeo aí? Eu disse, beleza, só que eu vi só no outro dia, né? Olá, querida, desculpa, meu Deus, vi a sua mensagem só agora. Estou indo para o meu curso agora, estou fazendo um curso, né? Uma das novidades. E de tarde farei com certeza, né? Aí ela disse, não se preocupe não, tá aqui, até apaguei a mensagem, né? Não apaga não, deixa aí, né? Porque aí eu não esqueço, né? Aí, muito bem, ela colocou aqui na mensagem dela, né? Sou uma prova viva. Vou te mandar um screenshot quando chegar em casa. Estava na operação lá em cima, aqui em cima, né? Estava na operação lá em cima, ok, não sei em que lugar, ela não me mandou o screenshot ainda, né? Estava tudo alinhado, acima da POC, então provavelmente ela deveria estar aqui nessa zona aqui, ó. Acima da POC, deveria estar nessa zona aqui, ó. Acima da linha branca, tá aqui a linha branca, então as duas linhas estavam juntinhas, ela estava aqui nessa confusão aqui, né? Tudo bem.
Reverso estava indicando compra. Reverso, só a nossa linhazinha no reverso estava indicando compra. Então ela estava por aqui, porque aqui está indicando venda. Então ela estava por aqui assim, ó, nesse miolinho. Ó, o Rodolfo desvendando a guerra, né? Todas as estrelas do céu alinhadas. Tava mesmo, né? Estava observando, pois estava alguns pontos do valor mais alto no NAS, do all-time highs, né? Eu tinha certeza que ia bater o all-time high. E até passar. Bom, ia até passar. O WhatsApp muda aí algumas coisas, né? Na hora de digitar. Mas formou o terceiro candle e simplesmente derreteu. Simplesmente derreteu. Deve ter sido aqui, né? Deve ter sido, então ela estava por aqui, em algum lugar por aquizinho, pode ser que tenha sido aqui, né? E derreteu, mas aqui, se tivesse aqui, já estava avisando, né? Topos mais baixos, tendência de baixo. Mas também estava fazendo topos mais altos, fundos mais altos, topos mais baixos, com fundos mais altos, divergência, né? Então a gente fica pianinho nessas situações aqui. E aí, e simplesmente derreteu. Inclusive, estava mostrando para o meu marido que seria uma operação perfeita. Vixe, meu Deus do céu. Mostrou logo na hora que deu errado, né? De repente, tudo derreteu. Pegou o meu stop e foi embora. Isso me alegra. Isso me alegra muito, né? Porque um dos principais fundamentos do mercado é usar stop automático, né? Não, o dedo esquece estopar no dedo de carne e osso. Não funciona, stop tem que ser automático pelo sistema, né? Então isso me alegra porque as pessoas que durem, têm longevidade no mercado, são aquelas que usam stop. Olha, eu vi muita gente boa mesmo, sucumbir no mercado e ser expulso do mercado, né? Ser escorraçado do mercado liso, porque não usa o stop. Então é uma das coisas que o Rodolfo mais cobra. Chato. O Rodolfo é insuportável com relação à utilização do stop, né? E aí ela estava mostrando pro marido, né? De repente tudo derreteu, pegou meu stop e foi embora. Meu marido olhou para mim e falou: I don't understand, né? Eu não entendo. What's this supposed to happen? O que era para acontecer, né? Eu acho que foi na direção oposta. E ela rindo, né? Que tem que rir mesmo, porque não tem problema. Olha, não vou mostrar, porque eu não pedi autorização. Mas eu vou falar. Essa aluna tem uma taxa de acerto de 90%. Risk e reward acima de 8, 9, 10. Então ela tá preocupada com o stopzinho que levou. Meu Deus do céu, esse stopzinho aí não é regra, é exceção. 10% das vezes só ela leva esse stopzinho aqui, ó. Me senti traída. Esquece, né, querido? Sentiu traída, mas tá rindo aqui, né? Tá nem aí. Quem se sente traído de verdade tá chorando, tá falando, tá xingando, tá quebrando tudo, né? Ela aqui se sentiu traída rindo, né? Ó, rindo bastante, né? Mas tudo bem. Ainda assim, a semana terminou positiva. Importantíssimo, né? Na Smart Money Makers nós temos um método que foi desenvolvido por mim chamado o Diamante da Consistência, Consistência Diamond. E uma das coisas que nós medimos lá são as suas semanas positivas, né? Então, a cada 4 semanas, cada semana que você tem positivo, nós somamos alguns pontos ali no seu diamante para dizer qual é a sua consistência no mercado, né? Então, ok, terminou a semana no positivo, tá ótimo, né? Cumpriu com a meta. 95% das pessoas terminou nessa semana, 99% terminou negativa. E assim, as que terminaram positivas já são aí uma pequeníssima porção desse mercado, né? Mas e o que é que aconteceu, Rodolfo? Vamos lá, vamos olhar lá no... Não gosto muito de olhar notícia, não. Mas vamos ver, eu deixei separado aqui, não sei onde é que tá agora. Bora lá. Aonde? The Wall Street Journal. Alguém sabe o que é o The Wall Street Journal? O que é que se trata? Bom, os alunos da Smart Money Maker sabem, mas eu vou dar um spoiler aqui para quem não sabe, né? O The Wall Street Journal era uma revista que se converteu em jornal, né?
e foi criada por nada mais, nada menos do que Charles Dow, né? Um dos gigantes que nós estudamos lá na semana 1, 2, 3 e 4. E hoje eu já falei num monte de coisas aqui, mostrando o gráfico ali. Já falei um monte de coisas que ele ensinou pra gente. Olha, Charles Dow morreu há mais de 100 anos, tá? Só para lembrar. Ele já morreu há mais de 100 anos. Mas tem algumas coisas deles que continuam vivas até hoje. E nós usamos muito, muito, muito mesmo, né? Já falei umas 3 ou 4 delas aqui. E lá na Smart Money Makers, na mentoria Smart Money Makers, nós estudamos na semana 2, 3, 4, 5, até a última semana nós estudamos ele. Mas principalmente no início, né? Então, aqui no The Wall Street Journal, uma publicação agradável ainda nos dias de hoje, dá para confiar, né? Então falou lá, ó, Stock Market News, sexta-feira, 10 de outubro, o Trump colocou 100% de tarifa na China, né? Nasdaq cai 3,6%. Ok, ele falou aqui, depois vocês leem, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link com essa matéria aqui para vocês lerem, né? É notícia que já tá velha, né? Porque hoje já é quarta-feira da outra semana, já passou 5 dias, já tá todo mundo sabendo o que é que aconteceu, mas você lê aí também, né? Das tarifas. E ontem teve mais outro round dessa briga aí, né? Não é briga, mas dessa negociação aí, né? Hoje, dia 15, quarta-feira, ontem, dia 14, teve mais um round aí de que o Xing Ling Ting lá colocou as sanções sobre empresas de tecnologia americana na China, né? Então tá aí os dois mostrando, o galego mostrando os dentes, o Xi Jinping abrindo o zóio, né? E os dois estão aí conversando aí, tentando chegar no meio ponto ainda. Vai ter, presta atenção, nós vamos ter dias turbulentos daqui para frente. Cuidado, se você é daquele que opera sem stop, vai acontecer o que aconteceu com outro amigo aqui, né? Mas já eu mostro para vocês. Esse vídeo vai ficar grande, não tem problema não. Se você não quiser assistir, é só sair, tá bom? Mas vamos ver aqui, voltar pro gráfico. E aí derreteu, não tinha o que fazer, né? Quem viu essa queda aqui, depois poderia ter virado a mão? Talvez. Bora dar uma olhada aqui se dava para virar a mão. Stop, 83 pontos. Não dá. Não dá para virar a mão, né? Fica muito ruim, né? E depois que ele caiu, aí o stop foi cada vez pior, né? Talvez em algum momento aqui daria para fazer uma operaçãozinha ruim, muito ruim. Vamos ver aqui atrás de 2 linhas, 300 pontos de stop, 490 pontos de stop. Não, esquece isso aí. Mexe com isso aí não, né? Perdeu. Essa queda não era para pegar mesmo. Deixa quieto, deixa derreter e depois você compra em outro momento, ou depois você vende em outro momento. O que daria para fazer aqui era uma operação por risco, sem técnica nenhuma, jogando, é a mesma coisa que eu disse, jogando na maquininha da bruxinha, né? Que é o que eu disse, jogando no caça-níquel, né? Sem fundamento, sem gerenciamento de risco aqui para enfrentar depois essa situação. Gerenciamento de risco aqui completamente comprometido, então não entra, né? Muito bem, só que isso aqui foi índice, né? Estamos olhando aqui Nasdaq. Aconteceu a mesma coisa com outros mercados. Quem opera índice tem um nível de alavancagem mais controlado. Mas aí aconteceu algo indesejável com outras pessoas, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês um áudio algumas mensagens de uma pessoa muito querida, que inclusive vai vir essa semana conversar comigo. Agora ele está com um coração mais sensível para conversar a respeito disso aqui, né? Até porque é o seguinte, são pessoas que têm convicções diferentes, pessoas têm crenças não estou falando crença religiosa, não estou falando crenças sobre um determinado tema diferente, né? O que o Rodolfo pensa do mercado é diferente do que outras pessoas pensam. E não tem nada de errado nisso. Tá tudo certo. E aí vamos escutar o que aconteceu aqui com essa pessoa. Remember, a primeira pessoa tava rindo, viu lá quantas risadinhas tinha lá na mensagem? Por quê? Ok, ainda que não tenha feito o que ela quis, o que ela queria,
Ok, cumpriu com a estratégia. Deu stop e acabou. Lavou a mão. Tô rindo, né? Tô com raiva, mas tô rindo. Agora vamos ver aqui essa situação. Escuta, porque essa situação tem um potencial de ensino gigantesco. Coisas que o Rodolfo fala todo dia. Todo dia o Rodolfo escuta a gente falando desse tipo de coisa. Todo dia eu escuto histórias como essa. Não gravo, né? Aqui, como foi a pessoa que me mandou o áudio, depois eu pedi para ela. Gastei mais de 2 horas, gastei não, investi, né? Em conversar com essa pessoa a segunda, terça-feira, para entender bem o que é que tinha acontecido, para trazer aqui para vocês. Mas nada diferente do que as centenas de casos que eu já escutei, igualzinho a esse aqui. Mas esse aqui estava gravado, né? Então vamos lá, escuta aí, deixa eu colocar aqui para colocar, que eu estou usando um monte de sistema para fazer esse negócio funcionar desse jeito aqui, ó. Vou colocar, hein? Fala, Rodolfo, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Rodolfo do céu, velho, eu vou compartilhar isso, eu não sei nem se eu deveria, se a gente tem essa liberdade, mas, rapaz, eu tava indo tão bem no trade, tava indo tão bem, cara, 3 meses consecutivos, positivo, indo bem pra caramba, tinha feito 50% da minha conta em 3 meses, tava indo super bem, controlado, tudo certinho. Então, será que estava indo bem mesmo? Aí eu questiono, né? Eu já falei tudo isso para essa pessoa, né? Falei em amor, né? Repreensão em amor, né? E na sexta-feira eu vou conversar bastante com ele para alertá-lo, mas é coisa que eu falo para vocês todos, né? Quando a gente olha e fala assim, estava indo muito bem com 50% de ganho, é o seguinte, isso mostra que nós estamos olhando apenas o resultado financeiro final. Mas nós sabemos que por trás desse resultado financeiro final tem um monte de outras coisas. Tem pelo menos 50 estatísticas que nós devemos monitorar, né? O dinheiro é a estatística talvez que dê menos informação para gente. Ok, está ganhando 50%, mas quanto você já pagou para sua corretora de spread ou de comissões? Está ganhando 50%, mas quanto você está fazendo de risk reward? Pode ser que em algum momento seu drawdown foi muito alto. Pode ser que em algum momento seus stops sejam maiores do que os seus ganhos. Então, ou seja, tem um trilhão de informações que eu preciso saber, eu tenho que saber para ajudar qualquer pessoa, né? Então, sem estatísticas, esquece. Essa é uma afirmação que eu questiono. Será que estava indo bem mesmo? Né? Não sei, não tenho como ajudar. Por isso que nós pedimos, por isso que eu criei, né, junto com os nossos programadores, o sistema Smart Money Metrics, que é o sistema que nós traqueamos todas as estatísticas das suas operações. Podemos traquear até mais, né? Mas calma, vamos lá. Hoje nós traqueamos entre 45 e 53 estatísticas dos trades dos alunos para ter um diagnóstico. Ali é como se fosse o exame de sangue do trader. Não tem como a gente não descobrir qual é a sua fragilidade e também não tem como você escolher as suas fortalezas se nós olharmos para aqueles números lá, né? Mas vamos continuar aqui, vamos continuar. Deixa eu me organizar aqui e tudo mais. Vamos lá. Cara, o que aconteceu sexta-feira, né? Você viu a paulada que deu? Liquidou minha conta, meu irmão. Perdi a conta inteira. Meu Deus, sexta-feira, né? Eu mostrei aqui para vocês, sexta-feira, na ASAC, né? Mostrei o MNQ lá na América, né? Que é um dos ativos que nós temos preferência de operar, a parte do Germany 40, né? Estou aqui revelando um monte de coisas que os alunos já sabem no dia a dia, né? Já tem todo o conhecimento do dia a dia, né? Por conta das estatísticas. E aí liquidou a continha, que significa que explodiu. Explodiu, como eu falo de vez em quando, né? Brincando com vocês. Explodiu. Bom, temos que ter compaixão. Não reio aí não, porque isso pode acontecer com você se você não usar stop, se você alavancar demais. E eu vou contando aqui para essas coisas para vocês também, né? $3.500 foi embora, velho. Uma das contas, né? Cara, eu tô sem saber o que fazer, velho. Perdi o chão, Rodolfo. Sinceramente, meu irmão. Cara, me levou uma grana. E assim, né? Não é só a grana, né, Rodolfo? É o sonho, é o tempo, dedicação, são tantos anos.
Olha que coisa chata, né? $3.500 não vai fazer, não vai matar ninguém, né? Mas é um dinheiro, poxa, $3.500. Você pega uma passagem aqui da Inglaterra, dos Estados Unidos, vai lá no Brasil, visita a sua família, você leva, sei lá, leva mais gente com você. $3.500 ou 3.000 libras, aproximadamente 2.000 e poucas libras, você faz um monte de coisa, né? Você compra dois iPhones 17 Pro Max do melhor que tiver, né? Já é alguma coisa, poxa, é dinheiro, né? Tenta produzir, pensa aí, divide $3.500 por 15 libras por hora, que é o salário normal de um trabalhador padrão aqui na Inglaterra. Meu Deus do céu, vai dar um bocado de hora, vai dar um bocado de semana de trabalho. Tem gente que não ganha isso aí por mês, né? Então, chata a situação, que coisa, né? É para deixar a pessoa com o coração partido mesmo. E eu também fico, né, quando vejo esse tipo de situação. E agora presta bem atenção no efeito emocional que ele já começou a relatar aqui, que gerou nele. Isso aqui, o dinheiro já já você esquece, né? O dinheiro você vai trabalhar e vai ganhar de novo. Agora, o efeito emocional que fica instalado aí no seu coração, na sua cabeça e tudo mais, esse é um efeito que pode andar com você por anos. Anos, né? Vamos escutar mais um pouquinho. Pô, eu tava 3 meses sólido, trabalhando e cuidando do trade, fazendo as entradas, respeitando estratégia, tudo, 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 tudo. E aí uma puta manipulação chata no mercado, safada, me ferrou, velho. Olha, essa é a regra do mercado. É assim que os institucionais, é assim que os governos, é assim que eles fazem dinheiro, manipulando o mercado. Rodolfo, então você está dizendo que o mercado é manipulável? Tudo é manipulável, né? A sociedade é manipulável, as famílias são manipuladas nesse momento, a igreja é manipulada, todo mundo, e manipula também, todo mundo manipula e é manipulado, não tem essa, né? E o mercado financeiro, salve-se quem puder, né? O mercado financeiro americano, ele é menos manipulado, mas tenta o Brasil. Tenta Europa para você ver o que é bom. Tenta Forex. Tenta criptomoedas para você ver. Aí você vai ver o que é manipulação. Isso aqui que aconteceu na sexta-feira, isso aqui é a fichinha do que acontece, isso aqui é mirim do que acontece perto de outros mercados. Então, por isso que eu digo, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Um dos princípios básicos desse negócio. Essa semana eu estava conversando com vários jovens e eles estavam me perguntando o seguinte: quanto é que eu devo botar no mercado? Para começar, nada, nada, nenhum centavo. Primeiro você investe em você. Depois você pensa, quando as suas estatísticas mostrarem que você é positivo, você vai lá e coloca dinheiro no mercado, né? Mas vamos escutar mais um pouquinho aqui do que ele tem para Desculpa falar até para gente. compartilhar isso com você, mas eu tô tão pra baixo, velho, que não tem ninguém nem pra conversar sobre isso, cara. Então por isso que eu mandei pra você essa mensagem, tá? Olha, nem meu aluno é. E não tem problema nenhum, porque tenho muitos amigos e eu tenho o maior prazer não de escutar esse tipo de conversa, mas de escutar esse tipo de história, mas de escutar as pessoas. E a minha experiência de 25 anos nesse mercado está à disposição de qualquer pessoa, não tem que ser aluno para poder tratar desses assuntos comigo, né? Então, o meu telefone, a maior parte de vocês tem acesso direto ao meu WhatsApp e ao meu número de telefone. Podem me ligar a hora que quiser. Se eu não puder atender, eu não atendo. Mas a hora, tenha certeza que a hora que eu tiver um primeiro momento livre, eu retorno a ligação. Não é à toa, não é à toa que eu passo 40 horas por semana. Você sabe o que é 40? Que são 40 horas? São 40 horas por semana no WhatsApp, falando com pessoas, escutando essas histórias a todo momento, orientando pessoas a todo momento, todo momento. Essa semana aí, algumas semanas, 2, 3 semanas atrás, diminuiu um pouco essas 40 horas. Foi menos, né? Porque eu estava intertido com outras coisas aqui. Mas vamos continuar escutando o áudio e já vamos acabar com esse vídeo aqui já. E agora eu tô tentando tomar um rumo da minha vida em relação ao trade, eu não sei nem o que fazer, cara, sinceramente. Tô chateado, velho. Tô chateado, velho. Chato, preocupante, triste, pra baixo, broxante. Fala pra você. Mas, sei lá, cara. Tô tentando entender que isso aí, o homem lá em cima tem uma
Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o homem lá de cima tem uma resposta para todas essas coisas, né? E assim, vejam, observem o impacto emocional que essa pessoa está exposta nesse momento, né? Tem muita gente que não tem estabilidade emocional e comete, inclusive, coisas abomináveis, né? Fazem coisas. Meu Deus, não quero nem pensar nesse tipo de coisa, né? Mas acontece muito, né? Nós temos alunos aqui que trabalharam dentro de verdade no mercado financeiro que relatam coisas, né? Meu Deus, não vamos nem falar nesse tema daí para frente. Mas observe a pressão emocional que essa pessoa está. E quando ela diz assim, não sei nem o que fazer, então, nesse momento, me dá muita informação, porque isso significa o seguinte: é, bom, se você está verdadeiramente preparado para enfrentar o mercado, você sabe exatamente o que fazer nesse momento, né? Primeiro que o seguinte, stop sempre levaremos, né? Lá o homem lá de cima, né? Como ele diz, o homem lá de cima deixou uma mensagem pra gente, lá no primeiro livro ainda do Livrão Preto ali, né? E ele diz assim, aflições sempre teremos, né? Espinhos e abrolhos sempre teremos, né? Então, mas lá para frente, já lá um monte de livro lá para frente, ele diz o seguinte: aflições sempre teremos, mas tende bom ânimo. Primeiro de todas as coisas, tende bom ânimo, né? Esquece, acabou, já foi, não vai atrás, porque você não vai recuperar mais isso. Agora, vamos fazer de novo, né? Outra situação é o seguinte, que stop não deveria ser algo que você deveria ficar muito preocupado, não, porque nós temos a estatística. A estatística é que 30% das vezes nós vamos errar. Ainda muitas vezes não é nem que nós erramos, é porque o mercado fez algo contrário daquilo que era a nossa expectativa. Então não tem problema. 30% das vezes você vai errar, amigão, né? Ou amigona, né? Não se preocupa com isso. Então o que você vai fazer next? Next, você vai entrar na próxima operação em que você tiver um gerenciamento de risco favorável, em que o stop esteja dentro do limite aceitável de stop, em que os planetas ou as estrelas estejam alinhadas, né? Como a aluna lá falou, né? A querida Giane falou. Então, pronto, acabou. Next, é isso aí. E uma perda não deveria ser suficiente para quebrar a continha. Jamais pode ser. Você jamais deve se expor à ruína. Mas eu vou dar mais um fato que ele me explicou aqui. Vamos lá, escutar mais um pouquinho. Alguma coisa eu tenho que aprender, eu só não consegui ver ainda o que é que eu tenho que aprender. Porque, olha, todo estudo, todo tempo, curso, grana que eu gastei, cara, foi mais de $10.000 já de curso e indicador. E eu tô patinando ainda, cara. Patinando não, né? Perdendo, porque perder o principal, né? Perder patrimônio é chato, né, velho? Não perdi lucro, né? Eu perdi patrimônio. Então, é isso, cara. Bom, que situação chata, né? Despertou em mim a compaixão, né? E vamos ajudar ele, vou ajudar ele a resgatar dessa situação negativa que ele está vivendo nesses últimos dias, né? Mas a questão aí é o seguinte, sim, ele começou fazendo a coisa certa, né? Que foi investindo em conhecimento. Mas nem todo conhecimento hoje é suficiente para fazer nós sermos lucrativos no mercado, né? Eu também já gastei muito dinheiro com treinamento e todo o dinheiro que eu gastei, basicamente eu desprezei, né, nos últimos anos, porque eles não são mais conhecimentos que me fazem ser lucrativo ou competitivo nos mercados de hoje. Então esquece isso aí também, né? Já fez, já foi, agora procura o próximo conhecimento que verdadeiramente te leve ao objetivo que você quer atingir nos próximos meses e anos, né? Então, importantíssimo, pessoal, uma situação como essa ensina muito pra gente, né? Rodolfo, né, já não aprende mais tanto com essas situações, primeiro porque eu já vivi várias vezes situações como essa, né, em operações que me levaram valores que não deveria ter levado se eu tivesse seguindo princípios, né? Já tem bastante tempo que isso não acontece comigo, falo muitos anos mesmo, de verdade, porque eu aprendi com essas situações, né?
E eu não acho que você deva vivenciar situações como essa para aprender. Nós temos aqui um exemplo demais que ensina a gente através da experiência negativa da outra pessoa, ensina a gente a evitar esse tipo de experiência, a não passar por esse tipo de sentimento que essa pessoa está passando aí, né? Então, bastante atenção. Rodolfo, você gosta de dar sermão na gente, né? Não, olha, tem coisa que tem que conversar, tem que falar, tem que repetir, isso é chato mesmo. Porque você vai lembrar, nossa, aquele vídeo chato do Rodolfo, que ele falou 60 vezes a mesma coisa, a mesma coisinha. Pronto, então pronto. Você vai lembrar, então, da situação daqui para frente, né? Mas tem um fato aqui que não tá nesse áudio que eu quero compartilhar com vocês. Ele me relatou que estava alavancado em 10x e não era no Nasdaq, era aqui, ó, nas criptomoedas. Deixa eu mostrar aqui para você, né? Para vocês. E aqui, olha, pelo amor de Deus, vamos pegar aqui tá o Ethereum, vamos botar BTC USD aqui. BTC USD, vamos pegar aqui Bitstamp, uma corretorinha que o Rodolfo gosta, que é uma corretorinha mais adequada, né? Vamos lá, vamos pegar aqui o gráfico de 5 minutos e vamos lá na sexta-feira para ver o que aconteceu na sexta-feira, dia 10. Vou colocar logo aqui 3 horas da tarde. Já vamos logo chegar aqui perto, 1h15 da tarde. Já vamos logo lá para ver o que aconteceu. Olha, esse mercado, meu povo, eu não sou hater, não sou hater de criptomoedas. Não sou hater de Forex. Não sou hater dessas coisas. O que eu digo é o seguinte, iniciantes, não é para vocês. Não é para vocês, é só para o cara da internet lá, o bichão lá da internet lá, é só para ele. Calma, vai chegar o momento de vocês mexerem com esse tipo de coisa, mas quando vocês aprenderem a lidar com o mercado, se você está começando a sua vida no mercado financeiro pelas criptomoedas, meu Deus do céu, você já pegou, já entrou pulando fogueira. Aliás, nem pulando, né? Pulando assim, né? De cabeça na fogueira, amigão. Você não pulou pro outro lado, não. E aqui é o seguinte, ó. Alavancado em 10x, numa situação dessa aqui, ó. De perda de, ó, 9,65% de uma queda dessa. E é porque eu não peguei nem lá do topinho, né? Porque normalmente... Vamos considerar aqui, vou pegar aqui do valor médio dessa trend aqui, dessa consolidação aqui, ó. Até lá o fundinho lá, 9,65%. Alavancado em 10 vezes, sabe quanto dá? 96,8%, 97%. Explodiu ou não explodiu? Explodiu ou não explodiu? Explode com força. Se a sua corretora é uma corretora que tem 50% de margem de garantia para liquidação, você perdeu só 50% do seu dinheiro. Só 50%? Só 50%. Mas se você trabalha com uma corretora que tem margem de liquidação com 90%, você explodiu 90% da sua continha aí, né? E se é aquela corretora top que a galera gosta aí, né? Que diz, não, essa aqui não usa margem de garantia. Ela só zera quando zera mesmo dinheiro na conta. Pronto, então zerou. 97%? Zerou, né? Então, meu Deus do céu, alavancagem é o que a gente estuda na mentoria Smart Money Makes. Primeira e segunda semana. Alavancagem. Aí é o seguinte, eu recomendo que as pessoas instalem um software de última geração que foi desenvolvido pela NASA, e eu gosto bastante desse software, né? Ele é caro, é muito caro, né? Esse software aqui, porque é um software assim que é sem precedente, é um software, meu Deus, é top demais, né? Então recomendo que você compre aí um celular de ultíssima, tem que ser um celular top também para ele rodar, né? Porque se for um celularzinho orelha seca, ele não vai rodar, né? Mas é esse aqui, ó. Tá tirando onda com a minha cara, Rodolfo. Tá tirando onda com a minha cara, Rodolfo. Tô tirando onda com a sua cara mesmo. Tô tirando onda com a sua cara mesmo, porque você tem um celular de 1.500 libras e não usa calculadora, amigão.
Rapaz, é de graça. É só isso que você precisa aprender a usar para escapar de situações como essa aqui. Aprender a usar calculadora. Se você aprender a usar calculadora, não cai em situações como essa. E a alavancagem não precisa de software nenhum. O que você precisa saber é fazer conta. E não é conta conta com fórmulas absurdas, não. É somar, multiplicar, dividir e subtrair. É só isso que precisa. Mas, infelizmente, as pessoas não têm sabido muito usar a calculadorinha orelha seca, pé de chinelo mesmo lá, aquela mais vagabundinha que existe, né? Então presta atenção, meu povo, presta atenção, meu povo. Alavancagem é algo sério, margem de garantia é algo sério, mercados são algo mais sério ainda. Criptomoeda e Forex não é para o iniciante, mexe com outra coisa mais estável, mais segura e usa os fundamentos. Quais são os fundamentos? Stop automático. Usa lá as teorias que nós ensinamos aí ao longo do tempo. Nada novo, é tudo coisa antiga, né? Coisa de 100 e tantos anos atrás que funciona até hoje. Tem um monte dessas coisas que eu mesmo já digo lá, corta, isso aqui não funciona mais, né? E da mesma pessoa que tem coisa que funciona, como é o Charles Dow, tem teorias dele que funcionam, tem coisas dele que eu mesmo sou o cara que diz, ó, isso aí não funciona mais, né? Então a gente fica só com o que funciona. Aprendam isso que vocês vão passar a ter muito sucesso no mercado e essas histórias vão passar a ser cada vez mais só histórias do passado, né? Que não acontece mais. Entre os Smart Money Makers, aqueles que obedecem verdadeiramente o método, esse tipo de situação não acontece. Tá bom, meu Deus do céu. Meu Deus, quase sei lá quanto tempo de vídeo, nem quero saber. É por isso que eu evito gravar vídeo, porque quando eu gravo vídeo é logo assim, uma pancada, logo, sei lá, meia hora, quanto tempo foi, já tenho um compromisso daqui a pouco, tem que ir. See you guys, nos vemos. Eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês aí, ó. Fica ligado aí que ao longo dessa semana eu vou mostrar aqui, ó. Rodolfo, você é hater do Forex, né, não sei o que, parará. Então, vou mostrar aqui pra vocês umas operaçõezinhas que eu tô há umas 2 semanas aqui. Mostrar que dá para fazer dinheiro nesse negócio também, mas não é para iniciante, tá? Eu só vou mostrar aqui o nosso sistema, o sistema Smart Money Makers, também funciona para esse negócio, ó. E ó, já passou de 50%, tá? Em 2 semanas. Fica comigo. Ao longo dessa semana eu mostro para vocês. See you guys!